Olá, graça e paz. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais uma live da família. Hoje, em especial, nós estamos aí com esse tema que algumas semanas atrás nós falamos um pouco sobre família e hoje Deus nos trouxe novamente aqui para poder compartilhar algumas experiências, compartilhar algo da palavra que com certeza vai abençoar a sua vida. Cremos em grandes coisas que Deus pode fazer através da família e como a nossa vida, o nosso relacionamento, ele foi alcançado por uma palavra de família, nós queremos contribuir hoje, junto com você nessa live, compartilhando experiências, compartilhando uma série de coisas boas que o Senhor tem para nos abençoar hoje como família. E não sei se você percebeu, mas nós estamos... Dividindo o mesmo fone de ouvido. Mas há um propósito para isso. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. É verdade. A semana retrasada, quando nós fizemos a live, nós falamos sobre a nossa experiência de conversão e da nossa adaptação com o casamento. Isso. E essa semana a gente queria falar um pouco sobre unidade e sobre a importância dessa unidade para o casamento. Então, para você ver, como eu disse, o nosso fone está compartilhado, entre nós dois, para que você já possa, em parte visual, já perceber que eu e ela nós estamos ligados, inclusive pelos nosso aparelho de comunicação. Eu queria dar somente um alô aqui para algumas pessoas: Rafael, Lucas, Isabela, Mariana, Agnes. Deixa eu me conectar. Deixa eu ver aqui. Rita, Sueli, tanta gente boa. Alda, sejam bem-vindos. Tanta gente aí do Brasil inteiro que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Queria estimular você, motivar você a você compartilhar essa live. Eu acredito que o que nós vamos falar hoje sobre unidade na família, unidade de casal, de filhos, isso vai trazer com certeza algo que vai fazer o teu casamento, teu relacionamento frutificar. E se você não é casado, eu acredito que Deus vai te trazer sinalizações e instruções. As placas, quando a gente está na cidade e a gente vai seguindo as placas em direção de onde nós vamos, as placas elas vão fornecer os caminhos que nós iremos seguir até chegar no alvo onde nós desejamos. Então eu creio que Deus hoje vai trazer placas de sinalizações para a tua vida, para a tua família, você casado ou você que vai casar, para que você possa chegar no alvo que Deus tem preparado para a tua vida e para a tua família. Amém? Então, Amós 3,3 diz assim. Desculpa que eu não puxei. Abre aí, pastor, por favor. Amós 3,3. Amós. Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós é sempre um livro muito fácil de achar. E como eu não sou diferente de vocês, eu estou... Então, enquanto ele abre, deixa eu explicar para vocês. Nós vamos falar hoje sobre unidade. E antes de qualquer coisa, eu queria trazer para você o significado da palavra unidade. Unidade é a qualidade de ser um ou de ser único. É o estado daquele ou daquilo que não pode ser ou estar dividido. Grava bem isso. É o estado daquele ou daquilo que não pode ser ou estar dividido. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em Gênesis, quando Deus une o homem e a mulher, ele usa uma frase para explicar essa união. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, ele diz: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á. Essa palavra unir-se-á é derivada de unidade. Quer dizer que o homem deixará o pai e a sua mãe, e agora, com a mulher que ele escolheu, os dois serão uma única unidade. Como eu te expliquei, unidade quer dizer aquele ou aquilo que não pode ser ou estar dividido. Não pode ser e nem estar dividido. Deus fez o homem e a mulher para, quando se casarem, tornarem-se uma só carne, tornarem-se uma só unidade. Eles estão unidos pelo casamento. Apesar dos dois terem duas cabeças diferentes, mas eles agora formaram uma só unidade. Eles são um, eles não são dois. Nós estamos falando e vamos falar hoje sobre unidade, e nós sabemos que é muito comum durante os relacionamentos de casamento a gente encontrar divergência entre casais,
sobre ponto de vista, sobre comportamento. E eu me lembro de um certo pastor, uma vez ministrando, que ele disse que quando você for casar, você precisa escolher muito bem com quem você vai casar, para você não casar com alguém que pense muito diferente de você. Se essa pessoa pensa diferente de você e age diferente de você, isso não faz diferença para você, então tudo bem. Mas você deve observar essa pessoa, como ela se comporta, né? Isso, Ladônio? Como é o comportamento dela, ou seja, não case sem conhecer a pessoa bem. Porque ele disse, por exemplo, que uma moça da casa certinha, que tem hora para comer, hora para dormir, hora para deitar, hora para levantar, tem 3 cestos dentro do banheiro para botar a roupa suja, essa moça da casa certinha não pode casar com o filho da casa da mãe Joana. Quem é o filho da casa da mãe Joana? É aquele rapaz que quando tira a cueca, chuta a cueca com o pé e ela voa e ninguém sabe onde ela vai parar. Daí a necessidade de se observar, porque o que é que vai acontecer? A menina certinha casou com o filho da casa da mãe Joana. Eles não têm hora para comer, eles não têm hora para deitar. Eles entram e saem. Um come na sala, o outro come na cozinha, o outro come no quarto. E isso para eles é normal, é comum. Para ela não, para ela o comum é a casa certinha, tudo no lugar, observando. Esses 2 comportamentos, esse pastor disse, quando você for casar, você precisa casar certinho. Tipo, já pensou que bênção? Se o filho da casa da mãe Joana casa com uma moça também, que é filha da casa da mãe Joana, quando ele tirar a cueca que jogar com o pé, ela vai e bate a cueca com a cabeça. Porque essa questão de unidade, isso é muito sério e é muito importante. Foi Deus quem instituiu isso. Instituiu que o casal fosse em um só. E para ser um só, eles precisam andar em comum acordo com tudo. Hoje de manhã eu falava com uma certa mulher e eu falei com ela o seguinte: vocês não vão pensar a mesma coisa. Isso aí vai ser impossível, porque o homem pensa uma coisa e a mulher pensa outra coisa. Mas vocês devem falar a mesma coisa, a mesma linguagem. Vocês precisam entrar em acordo como casal, porque a unidade ela é importantíssima. E Amós 3,3 diz o quê, pastor? Como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então a gente vê aí que a ausência, né, do acordo é uma porta aberta para Satanás. O diabo, o nosso adversário, ele vai trabalhar justamente contra a unidade. E uma vez que o casal ele não está no centro da vontade de Deus, que é trabalhar em unidade, se relacionar em unidade, o diabo vai fazer de tudo para criar confusão, para criar contendas, para criar diversidade, comparação, uma série de coisas o diabo vai levantar para quebrar aquilo que Deus libera uma bênção por estar em unidade, né? em união, em concordância. Né? Então, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, se não há acordo entre uma das partes, a possibilidade de estarem pensando num só propósito, numa só visão, isso estará comprometido. E aí o alcance com que o diabo tem como objetivo de quebrar a unidade, porque a palavra diz lá em Salmo 133 que Deus ordena a bênção na unidade, né, estará aí um prato preparado por ele para que as bênçãos que Deus tem liberado, tem disponível para liberar sobre o casal, aconteçam. Por isso a necessidade, né, pastor, da gente casar sabendo com quem a gente vai casar. Porque depois que você casou, você não vai ter mais o que reclamar, certo? Você precisa conhecer a pessoa com quem você vai casar. Para quando você estiver convivendo com ela, se ela tiver hábitos e manias diferentes da sua, isso não ser um empecilho para que vocês andem em unidade. A unidade, ela não vai depender exclusivamente de quem você é, da sua personalidade, da personalidade dele, mas vai depender de vocês quererem alcançar os mesmos objetivos. E a própria Bíblia diz lá no Salmo 133, vamos ler, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Onde é que Deus ordena a unidade, gente? Não a bênção. Onde é que Deus ordena a bênção, gente?
não é na fábrica União, a fábrica de açúcar, tá? Isso. É na unidade do casal. Veja o que ele diz aqui. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quando você vê que uma família está passando por muita dificuldade, pode conversar com eles, você vai perceber que um quer as coisas de um jeito e o outro quer de outra. E eles não aprenderam e não sabem como ceder um para o outro. Na maioria das vezes eles estão em cabo de guerra dentro de casa, um botando força no outro. Sabe, isso acontece muitas vezes com a questão financeira. O pastor pediu um tempo aqui para falar, pode falar, pastor? Ainda falando sobre essa questão dos solteiros, né? Como eu disse, né, vai abençoar os casados e os solteiros também. O tempo de namoro, a gente sempre costuma falar isso, tanto para as nossas filhas como para a igreja em geral, né? É o tempo de você conhecer a pessoa. Né? Há quem pensa, pastor, mas eu me deparo com uma pessoa que ela não pensa 100% como eu penso. Nada errado, só que tem um porém. Quando a gente fala sobre a unidade, é que as virtudes e os valores positivos, eles precisam pesar mais do que as falhas, até porque ninguém é perfeito. Então não procure nos relacionamentos ou num relacionamento alguém que você vai encontrar, não, eu vou encontrar a pessoa perfeita que vai se unir com... Não. Essa pessoa perfeita, ela não existe. Ela não existe. Não procure, porque na hora que você encontrar, você vai estragar esse relacionamento. Tá certo? Porque você não é perfeito e não existe essa pessoa perfeita. Não existe. Então você precisa, né, entender que o namoro vai ser a porta, né, de entrada para que você possa considerar, né, coisas, etapas, para que você possa avançar nesse relacionamento e ele ser um relacionamento forte, duradouro, né, e que não venha trazer danos para vocês. Eu quero ler uma outra passagem, ela leu essa passagem de Salmos, mas se você quiser nos acompanhar, Mateus capítulo 18, Jesus vem falando sobre a unidade. Né? A gente usa muito essa passagem no que diz respeito às nossas orações, não deixa de ser verdade, mas ele trata também da importância de duas pessoas concordarem. Né? Jesus ele deixou claro quanto à unidade e à concordância que permite que Deus haja em nossas vidas. Então, no casal não é diferente. Então, Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, diz o seguinte, 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem ou estarem em unidade a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então a gente vê aí Jesus trazendo, né, a importância da unidade, né, está ligado a essa palavra concordância, né, onde duas pessoas concordam no mesmo propósito, na mesma visão, né, no mesmo alvo. Então, se há essa unidade nas suas orações, vai permitir que Deus possa agir, né? Que Ele possa liberar o que você pedir, o que você desejar. Deus vai liberar sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento, uma bênção, né, sem medida. Eu posso até dar um exemplo da gente. Não pense que a gente sempre concordou com tudo e ainda hoje a gente não concorda com muita coisa um do outro. Existem formas de Lodônio tomar posicionamentos acerca de algumas coisas que eu não concordo. Mas eu não quero o meu casamento nem minha família destruída. Então eu me posiciono em concordar com ele. Aí, mas Marivânia, você está concordando com o erro do seu marido? Não, eu estou concordando com o meu marido, que é o cabeça do lar, e a minha posição de submissão é ter uma missão abaixo da dele para dar suporte a ele. E se eu não consigo convencê-lo de que a decisão dele não é a melhor, eu vou me juntar com ele em oração para que Deus possa abençoar aquilo que ele decidiu, para que isso se transforme em uma bênção para a minha família. Porque se eu me posiciono contra, eu estou jogando contra mim mesmo. Eu estou jogando contra a felicidade e o bom andamento da minha casa. Eu preciso concordar com meu marido. Por outro lado, acontece muitas vezes do homem, por ser cabeça, tentar oprimir a mulher nesse sentido.
E quando eles vão conversar acerca de alguma coisa que eles precisam chegar a uma conclusão para decidir em unidade, a primeira coisa que esse homem diz para a mulher: não, mas eu sou o cabeça, você vai ter que fazer o que eu estou falando. Pois deixa eu dizer uma coisa a você, seu cabeça dura. Vai chegar um momento em que Deus vai pedir conta a você de todas as suas ações, inclusive dessa ação de arbitrariedade no sentido de oprimir a sua mulher. Então você precisa ter consciência que, como cabeça, você não é superior em decisões à sua esposa. Você apenas tem mais responsabilidade do que ela. E a Bíblia diz muito claro que a quem muito for dado, muito vai ser cobrado. Então, se sua mulher fica calada e se submete a você porque você tem oprimido ela, você vai ter que dar conta a Deus sobre isso. Isso é tão sério, lá em 1 Pedro, né, no capítulo 3, né, o apóstolo, ele vem falando algo bem interessante aqui, quanto a essa questão de proteção, né, de cuidado. 3,7 diz assim: maridos, ela falou dos homens, né? Então, eu vou entrar agora nos homens. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então nós vemos aqui uma instrução maravilhosa, né, onde os casais, quando eles perdem essa estrutura que precisa estar sólida, que é a unidade, pode comprometer. E ele falou aqui do homem, né? Ele falando sobre a responsabilidade do homem honrar a mulher, de tratá-la, porque se não há esse tratamento, se não há essa honra, ele pode comprometer as suas orações. Isso quer dizer que, uma vez que o casal está junto, o que liga aqui na terra com os céus, Deus vai liberar a bênção. Agora, uma vez que não há essa unidade, não adianta. Se você pensa que vai maltratar a sua esposa, que você vai falar mal, que você vai agredir ela, né, quando deveria ser tratada como um vaso mais frágil, com cuidado, com cautela, e você maltrata, ainda que seja verbalmente, não espere Deus responder suas orações quando o nível de relacionamento que vocês estão naquele momento está quebrado. Se a unidade está comprometida nesse momento, então, infelizmente, eu quero te dar a resposta hoje, que talvez você não estava tendo, que tem pedido coisas ao Senhor para a tua família, para o teu lar, e Deus não tem liberado essa chuva de bênção sobre você, é porque talvez, meu amigo, ou você, ou a mulher também, né? Quando eu falo isso, que às vezes o maltrato vem do homem, porque... Às vezes a malvada é a mulher. Amados, olha, hoje é sério. Por conta dessa questão de feminismo, né, que as mulheres estão ganhando aí um espaço na sociedade, na área profissional, familiar, né, de administração, nada contra, né, a habilidade que a mulher tem, até porque eu não sei os homens que estão me ouvindo, né? Eu costumo fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Nunca! Bom, mas isso aí Nunca. entendeu? Mas a mulher tem, né? Eu tô brincando, o homem não, talvez faz 1, 2, olhe lá 3, né? Eu chego um pouquinho mais, mas eu sou um vaso especial de Deus. Mas vamos lá. Mas as mulheres, elas têm essa capacidade, né? E por conta dessa capacidade de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, né, permite elas ganharem realmente uma expressão. Agora, existem princípios que Deus estabeleceu para que a família possa estar protegida, guardada, desfrutando de tudo aquilo que Deus pode operar na vida deles. Agora, para que isso aconteça, esses princípios precisam ser estabelecidos. Então, tem mulheres que elas estão se enchendo tanto, talvez porque tem um poder aquisitivo maior que o homem, porque trabalha e ganha mais do que o homem, né? E aí cria-se, né, esse sentimento de poder. Ah, não, isso é coisa do passado, que a mulher tem que ouvir tudo calado. Não. Aí a mulher começa a levantar a voz, começa a maltratar o homem. E a palavra diz aqui também em Pedro, né, que compete ao homem, lá em Pedro não, parece que em Efésios ele fala que compete ao homem lavar a mulher com a palavra. Né? Então... Embora que às vezes, pastor, tem mulher que está querendo ser lavada com o vaso todo, né? Batendo o vaso na cabeça dela porque ela não se interessa e não se orienta. Gente, nós precisamos entender uma coisa.
Os tempos são outros, são, Verdade. mas a palavra de Deus ela não muda. E a palavra é muito clara quando diz que Deus fez o homem para ser o cabeça e a mulher para ser a sua adjuntora, aquela que lhe Auxilia. 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 Eu tô ligado com tudo. Aquela que ia auxiliar ele naquilo que ele precisasse. O pastor acabou de falar aqui sobre essa questão do feminismo e realmente o que está acontecendo hoje em dia? As mulheres, elas realmente são talentosas, porque esse foi um dom que Deus colocou nela para que ela possa completar o marido em tudo que ele precisar. Então, o que o homem faz, a mulher faz 1000 vezes melhor do que ele. Mas a gente não pode deixar que isso suba para a nossa cabeça no sentido da gente olhar para o nosso marido com desprezo, como se ele fosse um verme dentro de casa. Porque você sustenta a casa financeiramente, o teu marido cuida das coisas ou te ajuda de outra forma, você não pode olhar para ele como se ele fosse inferior a você. Como o homem também não pode olhar para sua esposa como ela sendo inferior a ele. O que diferencia a gente é a capacidade que Deus deu para cada um fazer o seu papel. O homem para ser cabeça e a mulher que é inteligente. Olha, mulher, o que eu vou te dizer, se você é inteligente mesmo, como eu sei que você é, como você é esperta, sabida, e você percebe as fraquezas e fragilidades do teu marido, você não vai usar isso para tripudiar sobre ele. Pelo contrário, você vai incentivá-lo, você vai motivá-lo e colocá-lo na posição em que ele tem que estar, mostrando para ele que ele é o cabeça. A gente sabe que em algumas situações tem alguns homens que eles são meio mole, né? Eles não têm assim muita disposição para ser líder, para liderar. Mas mulher, se você é esperta, se você casou com esse homem manso, lembra para ele toda noite que ele é um leão e que ele vai rugir. Enche o ânimo desse homem, elogia ele, mostra para ele que ele é o cabeça. Mesmo que algumas vezes você vá dar a resposta para ele, mas deixa ele falar qual foi a resposta. Deixa ele se posicionar como cabeça, porque fazendo isso você vai estar ocupando o lugar certo. E estando em submissão, protegida por Deus, porque você está submetendo-se ao seu marido, as coisas dentro da sua casa vão fluir muito, muito, muito melhor. Se prepare, né? Essas placas de sinalizações que a gente está dando, eu acredito, desde a nossa última live, né, a gente recebeu muitos testemunhos de pessoas que foram tocadas por essa palavra, né, pelos nossos testemunhos, pelas experiências que a gente teve. Amados, eu acho que a gente tem vivido um tempo, eu estava hoje conversando aqui em casa, em família, né, vendo quanto as lives, e elas têm aberto um leque, né, de assuntos, numa variedade, numa multiplicação que eu nunca vi. Né? Talvez a gente procurasse nas redes sociais, no YouTube, em um canal ou outro, algumas informações e a gente encontrava poucas coisas ou muitas coisas, mas normalmente naquele canal, naquela direção. Mas agora o leque está aberto. Né? Essa live ela vai ficar registrada. Né? Esse ponto que a gente falou agora sobre 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, né? Ainda tocando sobre ele, e eu quero somente reforçar, porque existe uma liberação de coisas que Deus quer liberar sobre a tua casa, sobre o teu relacionamento, que você precisa considerar cada uma desses toques que a gente está dando para você. Nós não somos o casal perfeito, tá? Como Marivânia falou, né, a gente também diverge, a gente não concorda com algumas coisas, mas temos tentado encontrar, né, um eixo de alinhamento que vai nos dar uma direção para alcançarmos onde Deus quer que nós cheguemos. Mas eu sei de uma coisa, Deus quer realizar a satisfação plena do casal. Isso mesmo. Né? Ainda que um não concorde plenamente, mas Deus vai trazer a felicidade que os dois vão desfrutar. Né? Nós já vivenciamos experiências onde eu pensava de um jeito e Marivânia pensava de outro, e a gente tomou a decisão, levei à frente de tomar a decisão, e ela tinha duas opções naquela oportunidade, né? Ou ela se apresentar como uma adversária, né, não concordar comigo. E tentar provar que ele estava errado. Não tem aquela historinha que a mulher fala, aí quando o homem erra, aí lá na frente aí a mulher insensata olha para ele e diz, eu não disse? Né? Insensata. Por quê? Porque às vezes tem falhas
que você alertou, que elas não precisam ser tão evidenciadas para mostrar que o homem está errado. Eu acho que existem, a Bíblia diz lá em Provérbios que as palavras ditas no tempo certo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Então pode ser uma coisa gostosa quando você usa as palavras, ainda que seja para corrigir, para trazer à memória que ele errou ou que ela errou, né, na hora certa. Então, saiba como lidar com isso, né? Então, vamos ver aqui algumas áreas que tem mais conflito no relacionamento por causa dessa falta de unidade. A primeira e a mais gritante é a área financeira. Ui. Né, pastor? Finanças. Por quê? A primeira coisa errada que acontece no casal é a separação de meu dinheiro e o seu dinheiro. Se os dois são uma só carne, se eles agora são uma só unidade, o dinheiro não é o dinheiro dele e o dinheiro dela, é o dinheiro da família. Muitos homens, eles cometem o erro de não dizer para suas esposas quanto é que eles recebem no seu salário mensalmente. E isso é um motivo de confusão dentro de casa. Por quê? Porque uma vez que o marido não diz para a esposa quanto ele ganha, ele está sendo claro com a ação dele que ele quer fazer o que ele quiser com esse dinheiro e que ela não tem o direito de se meter. Eu quero que você entenda uma coisa, homem. O dinheiro que você ganha todos os meses é da sua família. A Bíblia diz que o homem seria o supridor. Então ele vai lá trabalhar e traz o suprimento para dentro de casa. E esse suprimento pertence à sua família. Ele não é seu, não é o seu dinheiro, é o dinheiro da sua família. E a Bíblia diz claramente que se você tiver que escolher entre as suas necessidades e a necessidade da sua esposa, ela está em primeiro lugar. Você vai ter que servir primeiro a ela. Outro erro que acontece também é quando um homem sai de um relacionamento onde ele já foi casado, já teve filhos, e ele partiu para outro relacionamento e ele casou com outra mulher. E depois que ele casa com ela, financeiramente, o dinheiro desse homem, o dinheiro que deveria ser o suprimento da casa, ele já vem comprometido. Porque como ele deixou filhos na outra família, ele vai ter que mensalmente separar uma quantidade de dinheiro, daquele dinheiro, para enviar para os filhos que ele deixou no outro relacionamento. Cuidado, cabra, porque se você errou no primeiro, você vai correr o risco de errar no segundo. Então é bom você prestar atenção onde você pisou para você não pisar de novo. O que acontece? Como é que esse homem deve agir com esse dinheiro? Ele deve dar prioridade aos filhos que ele deixou do seu casamento anterior, ou ele deve dar prioridade à família que ele tem agora? Tem perguntas, viu? Vamos concluir aí que já chegou um monte de perguntas aqui para a gente poder... antecipadamente. A sua prioridade é com a família que você está agora. Você não vai deixar de suprir os teus filhos. Você vai continuar suprindo os teus filhos, até porque você fez eles, é sua responsabilidade, até que eles tenham maturidade para se sustentarem sozinhos. Mas você tem que priorizar as despesas e tudo que diz respeito ao teu novo lar. E também a esposa nova que você conseguiu para você. Se isso não acontecer, você está aí trabalhando para comprometer uma das áreas, né, para que a unidade se estabeleça justamente nas finanças, né? Os casais, eles têm problemas sérios, às vezes, ou com a falta ou com a abundância quando ela não é muito bem administrada, quando os papéis são trocados, né? Quando eu falei que há mulheres que tentam se engrandecer dentro do relacionamento porque ganham um pouco mais. Né? Então, se você se alinha nessa questão da unidade no lar, então como é que a gente pode dar como dica, né, para um casal na questão financeira? É importante que se os dois trabalham, é interessante que o dinheiro seja junto. Que se unam. Que se unam, né? Por exemplo, eu vou compartilhar algo pessoal nosso, né? Eu tenho o meu salário e ela também tem um salário, o salário dela é um valor bem mais inferior do que o que eu ganho. Então, como é que a gente age aqui em casa? Então, todo o meu salário, a gente coloca todas as despesas, eu tento absorver todas as despesas que eu tenho familiarmente dentro de casa
E a quantia dela, como é inferior, né, à minha, que é um montante maior, aí eu já deixo ela livre para ela direcionar. Primeiro porque eu confio nela. Ela não vai usar o dinheiro para desgaste desnecessário. É onde a confiança no relacionamento nessa área, ela precisa existir. Então eu sei que quando ela pega o dinheiro, ela vai dar atenção a coisa para ela pessoal, vai dar atenção para as minhas filhas. E até para ele também. Entendeu? E para mim também, né? Então quando há necessidade, às vezes falta alguma coisa, tem meses que a gente acaba extrapolando, né? E precisa de um socorro e ela vem para me socorrer. Então essa é uma postura minha. Com ela, nós assumindo esse compromisso, eu assumo tudo, toda a parte grosso, né? E ela vai com algumas coisas pequenininhas, particular dela. Então ela pode, nos detalhes que a mulher tem, né, suprir a demanda que ela tanto necessita. Então, o homem não pode estar tomando a postura de, porque minha esposa trabalha, então ela se vira para comprar o que ela precisa com o dinheiro que ela ganha. Deixa eu te dizer uma coisa, você já prestou atenção que o dinheiro da sua esposa é somente para comprar as coisas de casa? Às vezes para comprar cueca para você, porque a sua cueca tá furada, porque você é pirangueira e não compra cueca. Já prestou atenção nisso? Eu dando aula sobre família cristã, eu dei um exemplo sobre Kenneth Hagin. Ele disse que aconselhava uma família e ele percebeu que a mulher de um determinado pastor que subia ao púlpito todo dia para pregar, muito bem vestido, muito bem arrumado, que ela estava com uma meia rasgada. Todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos o inverno é severo. Então, as mulheres, para irem ao culto, elas usam uma meia de fio 80, que aqui em Ponta Porã é normal a gente usar também, porque o fio daqui não é nem um pouquinho diferente. E ele observava aquela mulher, que ela sempre nos mesmos cultos estava com a mesma meia rasgada. E ele estava sempre subindo ao púlpito, muito bem vestido, muito bem arrumado. E Kenneth Hagin um dia chegou para ele e disse assim, você não se importa que a sua esposa use uma meia rasgada? E ele disse assim, mas ela não me disse que estava precisando de meia. Disse, mas o seu papel como marido é observar as necessidades da sua esposa e suprir. Ela não tinha necessidade de dizer isso para você. Vamos fazer o seguinte, vamos comigo na loja que eu sou homem o suficiente para comprar uma meia para a sua esposa. Veja que vergonha. E ele disse, não precisa, deixa que eu vou comprar. Mas para pensar quantas vezes você como homem se colocou nessa posição de não querer suprir a tua esposa em coisas pequenas, que você sabe que ela precisa. Se ela está te dizendo que precisa, é porque ela precisa. E como homem, como supridor, você precisa observar as necessidades dela e atentar para isso antes mesmo que ela te peça. É vergonhoso para uma mulher chegar para o marido, me dá dinheiro que eu preciso comprar calcinha. É verdade. E assim, isso não deixa de ser um cuidado, né? Quando a palavra diz cuidar como vaso mais frágil. Né? A mulher, Vaninha, a gente tem um livro muito bom, eu quero até indicar ele hoje, Casais... Por favor, Bela, pega ali o livro. Casais inteligentes enriquecem juntos. Eu vou mostrar eles para vocês. Ele traz uma instrução bastante interessante no que diz respeito a finanças. Né? Eu quero indicar para você que é casado. Depois nós vamos estar falando sobre isso, né, e você vai casar, né? Porque quando você inicia um relacionamento, né, com esses valores bem definidos antes, porque no padrão assim antigo que a gente tem, o homem tem que pagar tudo. Só que isso antigamente era uma coisa comum, somente de o homem trabalhar. Hoje, quando os dois trabalham, né, é interessante que os dois passem a compartilhar ou dividir. Quando eu falei o meu exemplo com ela, é uma coisa peculiar nosso. Né? A gente, teoricamente, o dinheiro está junto, eu sei com que ela gasta, ela sabe com que eu gasto, mas se colocar tudo numa conta só, também vai ser direcionado assim. Por quê? Se ficar nesse pensamento, mas ela tem um salário dela. Sim, mas ainda que o salário dela for direcionado para uma pequena área, isso não quer dizer toda a área. Então, tem homens que, como ela acabou de falar, né, mulheres têm necessidades mínimas que quando o homem... Não, deixa eu só concluir isso aqui. Às vezes o homem diz, mas ela tem o dinheiro dela, certo. Mas lembre que essa cultura ainda do homem suprir a mulher ainda é real. E quando você é sábio e presenteia a sua mulher com um valor, presenteia ela, olha, vai fazer sua unha, vai fazer sua sobrancelha, né? Vá no salão ajeitar seu cabelo. Aqui em casa eu não gasto com salão, tá? Ela era cabeleireira, graças a Deus, jeito dela, das meninas, então essa despesa a gente não tem. Mas isso não custa você chegar e presentear, né? Abençoar ela com o dinheiro
né, que com certeza ela vai ficar feliz. E eu acredito que as mulheres que estão aí assistindo vão ficar... Esse toque que eu dou para os homens, para ter suas mulheres felizes, agradáveis e pronta para te recompensar. Amém? Isso mesmo. Você precisa investir na sua esposa. Tem um pastor que diz que mulher é artigo de luxo. Só tem mulher quem pode. E assim, se você quiser que a sua mulher seja feia e maltratada, você não vai ter o direito de abrir sua boca e dizer que a sua mulher é um trombolho, enquanto as outras que estão na rua dos teus amigos, a esposa dos teus amigos, são bonitas. Quanto mais bonita você quiser que a sua esposa seja, invista nela. Eu conheço um pastor que disse que pagar uma plástica para a esposa dele foi um investimento muito melhor do que comprar um carro zero. E eu vivenciei isso aí, meu irmão. Foi meu pastor que me disse isso. Né? Há alguns anos atrás, eu quando saí da empresa que eu trabalhava e vim estar em tempo integral no ministério, né? A rescisão do meu contrato, eu direcionei para duas coisas na ocasião, né? Que foi para uma cirurgia, né? Que eu fiz para que ela pudesse melhorar, né? Ela já tinha engravidado 2 vezes, né? Então a forma do corpo acaba sendo alterada. E aí eu fiz esse investimento nela, né? E a outra a gente comprou um carro. Na ocasião a gente comprou um carro novo e isso foi algo assim bom, valeu a pena, né? A autoestima dela levantou, né? Você homem que está assistindo, né? Se você tiver como investir na tua esposa, se ela já passou de uma certa idade por conta da gravidez que teve ou das gravidezes que teve, né? Investir nela para que ela possa ajustar alguma parte do corpo dela que foi alterado, né? Que isso é normal. Não tem nada de anormal quanto a isso. Investe, certo? Eu te incentivo, porque eu pude ver ela, a autoestima dela é outra. Marivânia hoje, depois dessa cirurgia, que foi há quase 10 anos atrás, né, ela é outra mulher. Se você acompanhasse ela antes daquela, principalmente eu, né, pela intimidade, pelo relacionamento, eu sou testemunha ocular mesmo de que essa mudança, né, de reconhecer que naquele valor de dinheiro que chegou na nossa vida, eu não priorizei, né, exclusivamente a mim, né, eu priorizei a ela, foi a primeira coisa que a gente fez, foi investir no corpo dela e depois a gente viu as outras coisas. Que graças a Deus, como eu tomei essa atitude, Deus fez com que o dinheiro se multiplicasse e nós pudéssemos realizar o meu sonho também, que era comprar um carro novo. E isso é o sonho de toda mulher, né? É uma prova de amor. Não precisa nem dizer eu te amo, porque o tempo que ele tirou de trabalho, 20 anos, né? De trabalho na mesma empresa, 22, sem nunca tirar férias, se matar, e o dinheiro que ele tirar de lá ele investir em mim, isso foi uma prova de amor muito grande. Amém? Amém. Vamos para outro ponto de conflito nessa questão da falta de unidade. A primeira é a parte financeira, a segunda é na criação dos filhos. Verdade. Como eu te disse, você vem do lado da tua casa, na tua casa existe uma forma de criar, uma forma de educar os filhos. E a tua esposa vem de outro, com outra maneira. E como é que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para os pais de vocês decidirem como é que vocês vão educar os filhos de vocês? Ou vocês dois vão sentar e vão chegar no comum acordo do que vocês querem para a educação dos seus filhos? Eu vou te dizer, a segunda opção é a melhor. Porque se vocês começarem com conflitos dentro de casa, de um colocar, por exemplo, Lodônio, na casa dele, quando se fazia alguma coisa errada, se colocava de castigo. Na minha casa, quando se fazia alguma coisa de errado, era pisa mesmo, era peia. Aí eu vou brigar com o Lodônio, porque eu quero pegar as minhas filhas para corrigir e eu quero dar peia. E Lodônio, não se bate em criança. A gente conversa, a gente bota de castigo. Mas se a criança está levada da breca, virada no Satanás, o que é que você tem que fazer? Porque criança é carne, viu, gente? O que é que vocês têm que fazer? Explica esse negócio de Satanás. Explica aí. Ai, meu Deus. É porque criança é carne. Criança vai tentar você. Ela vai provar você. Ela vai levar você para o seu limite. E se você não mostrar quem manda dentro de casa, eles vão pintar e bordar e ainda vão humilhar e maltratar vocês na frente das visitas, expondo as falhas de vocês, os defeitos de vocês na frente das pessoas. Porque criança, fica de ouvido em pé. O que é que acontece ainda nessa questão de criação de filhos sob divergência? Vocês não podem, em hipótese nenhuma, discutir na frente dos seus filhos. Quando vocês tiverem alguma divergência acerca de qualquer coisa, vocês precisam conversar em particular. Porque o que é que acontece?
Criança é carne, como eu disse, elas vão ouvir e prestar atenção no que um está dizendo do outro. E na primeira oportunidade, quando eles quiserem reivindicar alguma coisa, eles vão jogar na sua cara a falha que o seu cônjuge disse que você tinha quando vocês dois estavam brigando na frente dele. Beliscou. E isso é sério, né? Eu lembro de um casal lá em Caruaru que a gente foi orientar para eles, né? Que eles tinham dois filhos, né? E 2 meninos, e eu acho que eles tinham uma idade de 6, 5 anos, uma diferença assim de 1 ano, 2 anos. E eu fui falar para eles, né, que evitassem algumas discussões que eles tinham na frente dos filhos, porque as crianças elas percebiam, né, aquele momento, elas, não, pastor, não, aqui o menino tão inocente, tá ali, ele nem sabe o que está acontecendo. Engano. São os anjinhos, olha lá os 2 anjinhos, com Não, 2 aureolazinhas na cabeça. Não caia na besteira que eles não estão acompanhando, que pelo contrário, eles estão acompanhando e na primeira oportunidade que eles tiverem, eles ficam, criança é uma benção. Ó, deixa eu contar para vocês. Eles sabem identificar. Passou, registrou. E eles sabem quem é mais frágil dos dois, né? Se é o pai ou a mãe que ajeita e o outro que é mais duro, né? Para dar uma surra, para disciplinar. E eles percebem isso e eles rapidamente, eles sabem como se moldar àquela situação e se envolver mais com aquele que é mais maleável, mais flexível com eles, entendeu? Então você precisa ter cuidado. Aquele que ele leva no bico. Eu vou te dar um exemplo aqui de casa. Uma vez a Lisa veio me pedir uma coisa. E quando ela me pediu, eu disse que não. Ela ficou calada e ela foi pro pai dela. E ela não disse ao pai que tinha me dito. Aí ela pediu a mesma coisa a ele e ele disse que sim. Sim. Aí quando ele chegou em casa, eu disse, ô Antônio, Elisa pediu tal coisa a você e você disse que sim. E ele disse, foi. Claro. Aí foi depois ela me pediu também e eu disse que não. Aí eu disse, como é que ela me pede? Eu disse não. Lembra aquele que leva no bico? E você disse que sim a ela. Ah, foi assim, foi, tá. Elisa, venha cá. Ele, tá? Elisa, venha cá. Sua mãe disse que não. Disse, painho. E por que você não me falou? Ah, painho, porque eu não disse. Então, já que sua mãe disse que não, é não e acabou. Por quê? A gente toma essa postura. A gente toma essa postura dentro de casa para não desautorizar um ao outro. Verdade. A nossa postura é não desautorizar um ao outro. Pode ser que eu erre na minha avaliação, pode ser que o Lodônio erre na avaliação dele, mas em hipótese nenhuma a gente vai tirar a autoridade um do outro. A gente pode depois conversar sozinho, nós dois, e mostrar um para o outro que poderia ter sido mais leve, mais ameno naquela decisão. Mas em hipótese nenhuma eu vou chegar para as meninas e vou dizer, seu pai não sabe de nada, quem sabe sou eu e é do jeito, ou seja, quem manda aqui sou eu e vai ser do jeito que eu quero. Isso nunca vai acontecer. E é um conselho que eu dou para você, mulher, porque se você agir dessa forma, acoitando, escondendo os erros dos teus filhos, passando a mão nos erros dele, protegendo eles da ira vindoura do seu marido, você está criando monstros. E esses monstros dentro de casa vão se voltar contra você. Então não faz isso, não tira a ordem do outro. Se acontecer um caso como esse que ela falou que nós tivemos aqui, então considera que a primeira decisão ela precisa ser preservada. Porque quando o filho sabe que se ele falou com um e recebeu um não, e for falar com o outro e recebeu o sim, vai prevalecer o que o primeiro disse, para não tirar a ordem, ainda que não seja a melhor decisão. Né? Aqui em Provérbios 23:17 diz assim, 23:13 diz assim, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Então, não tira a disciplina, né? Se o pai ou a mãe, né, eles precisam estar em unidade nesse aspecto de disciplina, para que aquilo não vai morrer. A criança, se ela for disciplinada, ela não vai morrer. Se ela sofrer um dano, né, de perder uma festinha, perder um momento que ia ter porque o pai não concordou e a mãe queria, irmão, ninguém vai morrer por conta disso não. O mais importante é que nesse momento os valores familiares de unidade estejam estabelecidos para que a criança possa crescer num ambiente sadio, onde a harmonia e a unidade dos pais foram fundamentais e importantes para a formação do seu caráter.
Então você vê que essa linha da financeira e a linha da disciplina, nós hoje não vamos entrar em criação de filhos, nós estamos dando somente uma pincelada nos valores da unidade que no tratamento, no cuidado dos filhos precisa existir. Então, isso é muito sério, vocês precisam se ligar. Eu queria contar uma história de uma pessoa que eu aconselhei lá no Nordeste. Ela me contou uma história que aconteceu na família dela e ela disse que aconteceu o seguinte: uma das primas dela lá queria sair para uma festa e o pai tinha proibido essa menina de sair. E assim, pela modernidade dos tempos, a menina insistiu muito. E a mãe, como estava acostumada a encobrir os erros dessa menina, permitiu a saída dela, e escondido do pai. E essa menina foi para uma festa e chegando lá nessa festa, ela era uma adolescente. Chegando lá nessa festa, embriagaram ela e estupraram ela. E agora, como é que fica a situação nessa família? Para pensar aí. O pai tinha proibido a saída da menina. A mãe permitiu que a menina saísse escondida do pai. E depois, no frigir dos ovos, aí no resultado final dessa história, a menina foi embriagada e estuprada. E agora, como é que fica? Caso, numa situação como essa, um caso não pensado, uma atitude não pensada. Talvez você como mulher possa olhar para suas filhas e não sei, talvez você foi muito presa quando você era adolescente dentro da casa dos seus pais e hoje você quer liberar suas filhas às custas de mentir para o seu marido, de tirar da proteção do lar e expor suas filhas para o mundo. Eu quero te dizer que isso pode trazer consequências sérias. Verdade. Você precisa ter essa consciência. Não toma decisão sozinha com relação aos teus filhos. Conversa com o teu marido, pede a opinião dele. Se por acaso ele for duro demais com a decisão, tenta mostrar para ele um meio de resolver isso aí. Se ele for mole demais e ele liberar demais, também tenta mostrar para ele que não se pode soltar muito, tá? Antigamente a gente teve uma infância com liberdade, a gente podia brincar na nossa calçada, a gente podia correr no meio da rua. Hoje em dia, nossos filhos não podem ter mais a liberdade que nós tínhamos no passado. Hoje eles precisam de um cuidado maior, porque o mundo não está para brincadeira. Você tem que preparar seus filhos para o mundo, mas você precisa lembrar que você não pode jogar eles na boca do mundo como se o mundo fosse um leão a devorá-los. Mas Deus não age em um ambiente de desarmonia e discordância, né? Então Deus vai se manifestar onde há harmonia, onde há concordância, onde a unidade está estabelecida, porque essa é a vontade dele para a tua casa, para a tua família, para o teu relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de casal. E aí, amados, nós queremos... Agora nós só temos 10 minutos. 10 minutos, tem um monte de perguntas, tá certo? Mas eu queria, assim, tentar responder algumas delas, não vai dar para responder todas, mas eu acredito que pode te abençoar. Uma pergunta é, quando vocês dizem ter a mesma linguagem, inclui ter o mesmo chamado? Não. De jeito nenhum. Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de marido e mulher, então a gente não está falando de chamado ministerial, não. Então alguém pode ter, o marido pode ter um chamado e a esposa nem ter chamado, né? Quando eu digo chamado, um chamado mais preeminente, né? De mais expressão, de mais atuação. Não tem nada a ver. Então, estar ter a mesma linguagem é você reconhecer que há um chamado na sua esposa ou a sua esposa reconhecer que há um chamado na sua vida, e ter a mesma linguagem é concordar com o chamado, né? Não se opor ao chamado do cônjuge, né? E comprometer com isso o teu relacionamento. E para ter a mesma linguagem é só vocês dois considerarem o que está escrito na palavra. Se vocês dois andarem juntos em unidade com o que está escrito na palavra, vocês vão ter a mesma linguagem. E cada um vai desenvolver o seu chamado independente. Amém? Outra pergunta. É errado estar só? De jeito nenhum. A Bíblia diz que Deus disse, né, que não era bom que o homem estivesse só. Mas Deus ali não estava obrigando ninguém a casar. Não tem problema nenhum se a pessoa quiser viver sozinho. A Bíblia dá exemplos de eunucos, pessoas que decidiram viver para o evangelho e nunca casar. Existe até um pastor que diz que a pessoa que é solteira, ela é inteira. Ela não está precisando de mais nada. E ele diz assim, essa sim é a esperta, é a sabida, a inteligente, a que não casou. Hoje eu estava ouvindo uma ministração desse pastor e ele dizia o seguinte: você vai se casar, seja bem-vindo e venha conosco sofrer. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele dá um conselho, né? Aquele que desejam viver sozinho, que viva
né, em santificação, se envolvendo com as coisas do Senhor. Lembrando que você não vai ter direito de desfrutar daquilo que um casado desfruta. Se você pretende viver sozinho, você vai ter que viver como eunuco. É isso que Paulo fala, né? Paulo diz, se você não consegue se conter, case. Agora, se você consegue se conter, né, se você entende, né, como é que dá o nome de a pessoa que... Celibato? O celibato, né, se você opta pelo celibato, né, de servir as coisas do Senhor, então faça isso com excelência, né, busca, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar uma ajuda para esse momento. Agora, o mesmo Paulo que disse que não tinha problema de você viver só, ele também disse que se você está se inflamando, é melhor casar. Vaninha, olha essa pergunta aqui. Como deixar os pais? Porque lá em Gênesis fala sobre isso, né? Você tem que deixar fisicamente, emocionalmente e geograficamente. Não, geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Repete, por favor. Você tem que deixar... Como deixar os pais? Você tem que deixar, primeiro, geograficamente. Ou seja, quando você se une em casamento com seu marido, vocês dois precisam ter a casa de vocês. Não podem morar na casa dos seus pais, tá? Casou, tem que ter casa. Emocionalmente, o cordão umbilical tem que ser cortado. Agora, vocês não procuram mais seus pais para tomar decisões. Vocês devem tomar as próprias decisões. E financeiramente, vocês vão ter que viver com o dinheiro que vocês vão produzir juntos. Vocês não têm que viver dependendo do dinheiro dos seus pais. Um casal sem filhos pode dar conselhos sobre a criação de filhos? Se eles tiverem estudado isso na Bíblia, é claro que eles podem. A palavra está lá para ensinar qualquer um. Lógico, quem tem a experiência de ter filhos, ele vai poder ensinar e ele vai poder ter... Você ensina com categoria, né? Você viveu... Tem propriedade, né? Tem propriedade. Durante o namoro, pode haver beijos entre o casal? Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa questão de namoro, isso é muito delicado. O namoro é um tempo de conhecimento. Pode haver beijo? Pode, mas você tem que lembrar uma coisa. O beijo é uma carícia e a carícia é uma preparação para o sexo. Então, um casal crente que conhece a palavra, o que é que eles precisam fazer? Eles precisam conversar mais e beijar menos. Porque o que é que acontece com o beijo? O beijo você liga em cima e esquenta embaixo. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Durante o relacionamento, o namoro, vocês precisam se conhecer. E quando eu falo se conhecer, não é assim não, tá? Pegando nas coisas para você saber onde está cada coisa, vendo o tamanho das coisas, não é para isso. É se conhecer para você descobrir como é que aquela pessoa age. Por quê? Porque as pessoas elas podem premeditar as suas ações, mas elas nunca vão poder premeditar as suas reações. Então, no namoro, você vai conviver com essa pessoa e você vai descobrir do que ela é capaz e do que ela não é. Eu conheço a história de uma moça que chegou... Rapidinho, que chegou para o pastor e disse, pastor, eu queria me casar. Só tem um problema, pastor, ele bate na mãe dele. Aí ele foi e disse assim, não tem problema, minha filha, é melhor porque a mãe dele vai parar de apanhar. Você entende? Porque se esse homem batia na mãe, com certeza vai bater nela. Ela só casa com esse rapaz se ela quiser. Verdade. O que fazer quando o marido não quer orar com a sua esposa e a rejeita nesse momento? Então, é muito simples. Vou responder para você com o que está escrito lá em Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Entendeu? A salvação do seu marido não tem nada a ver com a sua salvação. Você deve orar, independente do seu marido querer orar junto com você ou não. Você deve ter a sua vida de oração, de consagração. Você tem que ter o seu momento com Deus. Você não precisa depender do seu marido nesse sentido. Você vai depender do seu marido em outras coisas. Mas no que diz respeito à sua vida com Deus, espiritual, você não tem que depender do seu marido. O teu marido, ele é o cabeça do lar, da família. Ele não é o teu cabeça espiritual. O teu cabeça espiritual é Cristo. Então... deixa teu marido na carne, onde ele quiser. Se ele não quiser orar, problema dele. Agora, quando você estiver orando, ore por ele, para os olhos espirituais dele serem abertos e ele sair dessa cegueira que ele está. Isso aí, você está estando bem com o seu cônjuge, né? O fato dele não querer não pode trazer esse desacordo para a sua oração não ser impedida, como a gente leu lá em 1 Pedro, tá certo? No namoro, como funciona essa questão de submissão? O homem pode agir como se fosse um casamento
e já ser o cabeça da mulher? De jeito nenhum. Mas sabe por que que isso acontece? Porque se envolve sexualmente antes do casamento. E se tem sexo, é um casamento sem compromisso. É por isso que o homem vai mandar na moça. Na maioria das vezes, quando estão namorando e ele quer ser o mandante do relacionamento, e ele não é dono dessa moça ainda, porque ela só vai ser dele quando ele casar com ela, enquanto ele namora, ela ainda pertence a outro homem, que é o pai dela, ele é a autoridade sobre ela, e ele tenta mandar sobre essa moça, ele está agindo contra os princípios da palavra. Vamos lá. O que Nossa. fazer quando o marido se sente superior por ser o cabeça e ter mais responsabilidade e deixa claro que é melhor do que a sua mulher? Responda, pastor. Calma. O que fazer quando o marido se sente superior por ser o cabeça e ter mais responsabilidade e deixa claro que é melhor do que a sua mulher? Né? A palavra fala que O reino dividido contra si mesmo não subsistirá. O que o homem precisa entender é que ele é o cabeça, mas ele não deve pegar o posicionamento que Deus colocou ele como cabeça e sobrepor o seu relacionamento e o seu casamento, mostrando, não, porque eu sou você me deve respeito porque eu sou o homem, eu sou o cabeça da casa. Não é por aí. Você vai encontrar lá em 1 Pedro, no capítulo 3, as responsabilidades da mulher de se submeter ao marido, de considerar o que ele fala, mas quando fala também do homem, como nós lemos, né, o homem tem que tratar a mulher com honra. Então, quando ele vai para esse descontrole de dizer, não, eu sou o cabeça, eu sou isso, tem que prevalecer o que eu digo, né, ele está indo de encontro com aquilo que tem suas responsabilidades. Então, não é por aí, tá certo? Não é porque o homem é o cabeça que ele vai se sobressair na mulher. Acho que ainda tem uns 3 minutinhos, deixa eu ver se dá para fazer ainda mais parte 3 no próximo. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa pode se adaptar a outra porque ninguém é absolutamente igual a ninguém, mas pessoas mudam. Eu também não mudo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você casar com uma pessoa com a ilusão que você vai mudar ela, eu sinto muito, mas você não vai. Porque essa pessoa só vai mudar se ela quiser. Se ela não quiser, ela não vai mudar nunca. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo, tá? Então você pode casar com uma pessoa vendo um monte de defeito nela e ficar com a ilusão. Porque o que é que acontece? Quando a gente casa apaixonado. E paixão cega. E quando você está cego de paixão, você enlouquece, os seus neurônios, eles não permitem que você raciocine corretamente. Então, na sua cabeça, aí ele me ama, eu vou mudar ele, eu vou fazer ele outro homem. Deixa eu te dizer uma coisa bonita. Depois de casado, ele vai fazer pior do que o que ele faz agora. Então, se você percebe que essa pessoa tem defeitos, e são defeitos que você não vai poder suportar, então deixa eu te dar um conselho, fica só, não casa. Verdade. Cadê a pergunta aqui? Existem ocasiões em que a mulher não deve seguir as instruções do marido? Responda, pastor. Então, tudo aquilo que pode levar você ao pecado, né? Então, se é uma instrução dele como cabeça, né? Ele contraria a palavra, você não está exposta a se submeter a ele, né, nessa condição. Então, você está livre, biblicamente, para não se submeter a ele, o que leva você para pecar. Porque a sua salvação, ela é individual. Eu posso te dar o exemplo de Ananias e Safira na Bíblia. Acabou? Temos 1 minutinho e meio. Ananias Conclua. e Safira na Bíblia. Ele viu que Barnabé vendeu uma propriedade e isso trouxe louvor para Barnabé porque ele ofertou esse dinheiro. Aí o que ele fez? Ele se uniu com a esposa, os dois venderam uma propriedade também e concordaram de pegar uma quantia inferior do valor que foi vendido a propriedade e foram lá ofertar para ganhar ibope também. E Pedro falou com Ananias e disse, é verdade que você vendeu sua propriedade, portanto? Ele disse, é verdade. E o que aconteceu? Na hora, Pedro disse, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. E no mesmo instante, Ananias suspirou, caiu morto e levaram ele para enterrar. Daqui a pouco vem a esposa de Ananias, Safira. Aí Pedro olha para ele e diz, é verdade que você e seu marido venderam a propriedade, portanto? Ela disse, foi portanto. E daí ele foi e disse, aí estão os pés das pessoas que sepultaram o teu marido e também vão te sepultar. O que é que a gente tira dessa história? O que a gente tira dessa história
é que o casal, ele não 40 deve segundos. se inclinar para o que é errado juntos. Se você percebe que o teu marido quer fazer alguma coisa que vai contra a palavra, você deve se posicionar contra. Você não vai brigar, mas você deve se posicionar contra. E como você se posiciona contra? Você se posiciona contra não seguindo ele no erro. Então, a nossa live está acabando, 20 segundos para a gente fazer as últimas considerações. Pega essas instruções, essas sinalizações que nós demos hoje nessa live, né, e seja abençoado. Foi um prazer estar com vocês. É verdade. Foi um prazer, né, participar com você, de poder compartilhar experiências e um pouco da palavra. E seja abençoado e até a próxima live. Terça-feira, o apóstolo Guto conosco. Amém? Um Fica na abraço. paz. Deus abençoe. Fique com Deus.